Boa tarde, hoje eu estou aqui, sou o Johnny, da Pontax Assistência Médica e Seguros. Estou aqui com a Keila para a gente fazer a gravação do treinamento da estrutura da rede que a gente utiliza aqui na Pontax. Então, a gente tem algumas premissas, né? Bom, primeiro, a nossa rede ela é muito bem estruturada, que a ideia é que cada um que navegar encontre o que precisa de uma maneira fácil, desde que tenha um pouquinho de conhecimento de como as coisas estão organizadas. Porque quando a gente trabalha em muitas pessoas, a gente tem que seguir uma coisa uniforme, que todas elas sigam o mesmo padrão para que uma consiga encontrar as informações gravadas pelas outras, já que nós temos que trabalhar em equipe, uma pessoa pode ter uma dor de barriga, não está aqui, e a gente precisa atender o nosso cliente e continuar com os nossos processos. Então, basicamente, nós temos algumas premissas, né, dentro da nossa estrutura. Primeiro, a gente usa números no início dos arquivos, no início dos diretórios, para organizar a ordem, para que não seja na ordem alfabética, e sim na ordem que nós queremos. Muitas vezes é numa ordem cronológica ou numa ordem lógica, né, para que as coisas fiquem de uma maneira mais fácil da gente saber. Então, por exemplo, o levantamento de dados tem que vir antes das cotações, que tem que vir antes da análise, que tem que vir antes da recomendação, e por aí vai, né? A gente gosta muito de versão de arquivos, né? Você fala, mas isso gasta muito espaço. Ok, a gente tem espaço. O mundo não é mais esse o problema, né, que a gente tem no mundo online, na nuvem, tem bastante espaço. Então, a Uhum, gente grava versões, por quê? Porque senão a gente pode se perder. Então, arquivos que muitas pessoas utilizam, coisas que a gente faz hoje, depois vai fazer de novo daqui a um mês, atualizar alguma cotação, alguma proposta. Então, a gente vai gravando versões por dia, né? Cada nossa prática é, se eu abrir hoje, eu vou gravar pelo menos a versão de hoje. uhum, Então, a cada vez que a gente entra no arquivo, a gente já salva ele com uma nova data, né? E hoje a gente usa muitas datas. A gente também utiliza a data no final do arquivo para identificar quando que ele foi feito. Então, aham, entra lá nos arquivos e vocês vão ver que ele tem sempre uma data invertida para facilitar a ordem alfabética. Então, hoje o arquivo vai chamar 2024 05 28, que é o dia de hoje. E aí a gente também coloca as iniciais de quem fez o arquivo. Então, se fui eu, é JP, se foi a Amanda, é AB e por aí vai. Cada um tem a sua própria inicial para facilitar o nosso processo. E para facilitar a gravação do arquivo, né, a versão, o melhor é quando você abrir o arquivo que você vai utilizar, vai alterar, você já salvar como, né, utilizar o salvar como. E melhor que o salvar como é o function fn12, F12, né? A maioria dos computadores agora seria só o F12, mas o F12 precisa usar a teclinha Fn para ele chegar lá no F12, que é o salvar como. No uhum, Windows, o function F12 é mais fácil de usar que o salvar como pela, pela estrutura de como ele mostra os arquivos. uhum, Vamos lá para a estrutura da rede, né? Então, a gente já tem a nossa rede aqui. Então, a gente usa os aplicativos da Microsoft, então a gente optou pelo OneDrive. Então, todos os nossos arquivos estão lá no OneDrive, cada um tem acesso às pastas que precisa trabalhar, enfim. Então, a gente criou uma ordem, né? Eu vou mostrar aqui do lado direito, mas aqui no lado esquerdo a gente deixa a estrutura dos diretórios, aqui no lado direito a gente entra nos detalhes, mas normalmente ele começa pela Pontax e aí vai ter.
as várias pastas que as pessoas vão utilizar. Então, a gente tem a pasta que é a Pontax, uma pasta de organização, uma de cadastro, uma de modelos de arquivos, uma dos clientes, financeiro, administrativo, RH, marketing, as seguradoras, e por aí vai, né? Eu tenho algumas pastas a mais que não estão ligadas a Pontax. Uhum. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o cadastro. O cadastro é onde a gente salva os nossos contatos e senhas, tanto das seguradoras quanto dos nossos clientes, né? Então, eles estão aqui e muitas vezes também estão replicados lá no HubSpot, que é a nossa ferramenta de gestão de tarefas, de contatos, é o CRM. Então, muitas vezes também está lá para facilitar o caminho quando a gente está fazendo o processo que entra pelo HubSpot, pela tarefa, né? Então, vocês notem que aqui a gente tem o mesmo arquivo no dia 15 TC, que é a Tamires, e no dia 20 JP. Quando você vai abrir o arquivo, você vai abrir o contatos e senhas do dia 20, que é o Sim. atualizado. E se você mexer em alguma, se você salvou alguma nova senha, você vai salvar ele com a data de hoje, dia 28, com as suas iniciais. Então, seja quem for, a Keila vai colocar K de Keila, A de Andrade. Então, as iniciais da Keila são KA. Então, você fala, mas e por que que é 41? Ah, porque conforme a gente foi andando, quando pode acontecer, principalmente nesse arquivo, de duas pessoas mexerem no mesmo dia, enfim, a gente foi também mudando os nomes. E o que que você faz com os arquivos que sobraram? Gente, está tudo salvo aqui nos documentos antigos. Conforme a gente vai utilizando, a gente recorta ele daqui, cola ele para lá, para não ficar um monte de arquivos aqui. Às vezes ficam 6, 7, 8, 10, né? Vou só mostrar aqui, tem 549 versões desde 2023. Pode apagar? Claro que eu poderia apagar, mas não está atrapalhando a nossa rede, por enquanto, deixa eles aí. Então, essa é a estrutura como a gente trabalha, Uhum. né, nos arquivos. Aí, só para a gente conhecer o que temos aqui, a gente tem os modelos. Os modelos a gente utiliza para cada tipo de cotação que a gente vai fazer. Uhum. Então, a gente tem uma organização bastante estruturada, principalmente para as atividades a partir de que o cliente começa a fazer a cotação, né? As atividades de captura de clientes, elas são menos estruturadas, mas estamos trabalhando para que elas sejam também o mais estruturadas possível. Mas a partir de que o cliente chegou para nós, ele segue um roteiro que é bem estruturado. Então, na hora de fazer uma cotação, a gente vai fazer as ferramentas de cotação e vamos seguir um modelo que de assistência médica tem uma base de dados, tem a rede credenciada, tem um modelo de recomendação, onde a gente vai preencher as informações. Então, basicamente, a gente pega as informações da cotação, coloca nessa planilha. Eu vou abrir aqui só para mostrar rapidamente, Uhum. onde a gente coloca o nome, a data de nascimento, ele já calcula a idade e já calcula quais são as faixas etárias, que são as pessoas. A gente vai lá no sistema que faz a cotação com as faixas etárias, copia e cola aqui, ele já vai montar uma cotação. Vou daqui a pouquinho mostrar a cotação lá. A mesma coisa aqui com a rede credenciada, copia e cola e já tem a rede credenciada que veio lá do sistema de cotação. E para mandar para o cliente, a gente normalmente
vai montar um PowerPoint, e aqui vocês podem ver que tem 95 slides, a gente vai tirar 30 slides para mandar para os clientes, uma recomendação, os dados do cliente, como funciona a remuneração da Pontax, né, que a gente tem três alternativas, quatro alternativas aí, dependendo do projeto que ele está fazendo, como que é o nosso atendimento premium, né, tanto na pré-venda quanto na pós-venda, acompanhamento de pagamento, auxílio na liberação de procedimentos, reembolsos, enfim, identificação da rede, até agendamento de exames, quando o cara tem dificuldade, a gente auxilia os nossos clientes. Tá? Então, É. este é onde estão os modelos, né? Eu vou voltar aqui. Então, tem modelo de cotação de assistência médica, automóvel, empresarial. Para cada um, tem pet love, né? Que a gente gosta muito dos pets, enfim. Uhum. Para cada cotação que a gente vai fazer, modelo associado. E depois a gente tem a pasta onde a gente vai trabalhar muito, que são dos clientes. Aí a gente tem clientes ativos, assistência médica, clientes ativos, seguros com vencimento. Então, tudo que não vence em princípio, então assistência médica, odontológico, seguro de vida em grupo, enfim, eles estão nessa categoria aqui que a gente chama de assistência médica. E os seguros com vencimento estão nessa categoria. Então, tem carro, seguro de casa, seguro responsabilidade civil, né, seja profissional, seja da empresa, o seguro da empresa. Todos os seguros que vencem todo ano, a gente precisa fazer uma nova cotação, eles estão aqui em seguros com vencimento. Aí a gente Tá. tem implementação, que é o que a gente está fazendo a implementação, que aí depois que implementar, eles vão para uma dessas categorias, e aí tem prospects de assistência médica, prospects de seguro PET, prospects de seguros com vencimento, e algumas outras categorias aqui que a gente utiliza menos ou não utiliza, perdidos, enfim. Então, a gente vai estar sempre trabalhando muito, no caso da Keila, que é o back-office, o assistência médica e os seguros com vencimento, Uhum. e alguma coisa vai estar ainda no implementação, e o pessoal de cotação vai estar trabalhando bastante os prospects de assistência médica, os prospects de seguro PET, os prospects de seguro com vencimento. Tá. Essa é a estrutura. Vamos entrar aqui num assistência médica. Bom, primeiro a gente tem uma base aqui de documentos das contabilidades, ok? Em alguns clientes parceiros, em alguns clientes a gente tem um parceiro de contabilidade que desenvolveu para eles um CNPJ que a gente indicou. Então, esses caras normalmente nos mandam informações, boletos, enfim, para a gente também acompanhar junto com o cliente. E aí a gente tem os vários clientes, ou pelo nome, então o Alberto, a empresa chama Morem, e ele chama Alberto Salcedo. Então a gente tem sempre uma dificuldade, vai deixar como Morem ou vai deixar como Alberto, né? Não está 100% definido isso na nossa métrica aqui. Grande parte está pelo nome e a empresa depois, mas alguns estão pelo nome da empresa, né? Enfim, a gente tem 90% dos casos resolvido, mas ainda tem alguma coisa que a gente precisa, talvez, uma hora parar para resolver essas questões, tá? Tá. E até para a gente saber, porque se eu coloco assistência médica Alda Oliveira, a gente nunca vai saber que ela está ligada ao Alexandre Oliveira.
Então, por Sim, isso que ela está aqui, a Alda, mãe do Alexandre, porque quem trata é o Alexandre, mas poderia não estar e a gente abrir, a informação está lá dentro. tá. Então, vou abrir o Alberto, né? Depois a gente, um momento, vai falar sobre os tipos de plano, enfim, mas vou abrir o Alberto para a gente entender aí como que é a estrutura de assistência médica. Tá. Então, o processo do Alberto começou com o levantamento de dados, uma cotação dental, uma recomendação, abertura do CNPJ, e aí, depois da abertura do CNPJ, tem os documentos da empresa, documentos do beneficiário, documentos da Mil, que esses três aqui são o momento da contratação do plano. Até aqui, contrato da Mil, o processo dele teve uma parte de regularização quando a gente migrou para a AGS, porque ele abriu lá com o computador e a AGS, nossa recomendada, assumiu depois. E aí tem os boletos da Mil e os boletos da contabilidade. Então, essa é a estrutura que a gente usa. Tá? Ah, preciso do CNPJ? Então, está aqui no Docs da empresa, às vezes vai estar lá no levantamento de dados, né? É, processos muito antigos estão um pouquinho diferentes, mas vai estar aqui no Docs da empresa o CNPJ. Se a gente voltar um para trás, você precisa do documento dele, o CPF, tá aqui os documentos. Eventualmente, se a gente precisar da carteirinha atualizada, a gente vai estar ou nos documentos beneficiários ou nos documentos da Mil. Acho que dele a gente nunca precisou, então a gente não tem. E os boletos também estão aqui nos boletos, a gente separa por ano e dentro do ano por mês. Sim, E aí, o mês de vencimento. Aí, no caso dele, vai o boleto e vai um demonstrativo analítico. E se tiver um demonstrativo de coparticipação, vai também. Aí vai tá. um pouco, cada cliente vai ter alguns documentos a mais, documentos a menos. Então, Certo. vou voltar aqui. Mas, Johnny, você não falou que tem que ter a data invertida no final? Nos boletos, a gente prefere colocar o número na frente, então 4A, 4B é porque é do mês 4, e se é boleto, a gente coloca a data de vencimento, e se é demonstrativo, a gente coloca só o mês que é o demonstrativo. Por quê? Porque isso vai para o cliente, que a data invertida não é tão saudável. Mas nos outros documentos que a gente gera, ele tem alguma parte aí da data invertida. Então, na cotação, ele já tem aqui, que era 2021 0301. Tem um problema de digitação aqui, né? Então, ele segue muito mais essa questão das datas invertidas nos documentos que nós produzimos e que nós guardamos, e muitas vezes que nós mandamos para o cliente também, né? Certo. Somente cotação e recomendação, tem pelo menos o ano e o mês. Pode não ter o dia. Vou voltar aqui nos seguros com vencimento para a gente ter uma ideia. Então, os seguros com vencimento, eu, a gente utiliza aqui nos diretórios já a data de vencimento do seguro. Sim, Então, no dia 27 ontem, venceu o estacionamento do Eduardo, nós já renovamos. E essa semana vence o Corsa do Fernando Jansen, que a gente também já está em fase de renovação. Eu vou abrir qualquer uma aqui, condomínio Torre Blanca, para a gente ver. A gente tem os processos dos anos anteriores, 21, 22, 23, e aí aqui a gente tem o processo atual, que tem as cotações, né? Então, este aqui é do ano passado, que vai vencer agora
em 6 de 2023, em 10 de 6 de 2024. Então, certo, de baixo para cima, a gente tem a apólice. Então, na apólice, a gente coloca. Normalmente, a gente tem colocado a data vence em, mas para mandar para o cliente, né? Mas essa aqui ainda foi colocada a data que ela foi criada, né? Então, é a apólice da Tóquio. Aí tem outros documentos, então a gente coloca com número para organizar. A apólice, que é o mais importante, o cartão segurado e o resumo da apólice. A gente tem os boletos, então ele fez em 10 vezes. O 01 vence em 17 de junho. Parcela um, 2, 3, papapá, 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 e a data de vencimento. Tá? tá, Esses que têm vencimento, a gente faz parcela um, 2, 3. Aqueles que são assistência médica e similares, a gente já coloca o mês, né? sim, Esse aqui, ó, o primeiro boleto vence 17 de junho, parcela um. tá, Eles não têm parcela um porque mês a mês tem um novo boleto, né? Então, né, a gente vai voltar tudo isso depois, mas só para saber. Então, na proposta, a gente tem aqui um PDF que é a proposta que foi enviada para eles, né? Eu vou entrar rapidinho só para a gente visualizar. Ah, não, isso aqui é a proposta que foi enviada para a seguradora, né? Então, desculpa, gente. Vamos voltar aqui no Segurez, né? Opa. Gente, para a gente, proposta é quando ah, a gente recebe a aprovação do cliente, a gente entra, aperta o botãozinho para mandar para a seguradora. Este documento que é gerado quando a gente manda para a seguradora, que é temporário, ele é a proposta. A proposta, depois de aprovada, se converte na apólice e a seguradora gera a apólice. O que a gente manda para o cliente é uma recomendação, que a gente chama de recomendação, né? Poderia chamar de cotação, mas para a gente as cotações são várias cotações que a gente faz para cada seguradora. uhum, Então a gente tem as cotações e o que a gente manda para o cliente é a recomendação. Se eu quiser mandar uma ou duas cotações lá anexo, posso mandar. Então a gente tem primeiro um levantamento de dados, onde a gente pega informações do cliente. Depois a gente pode ter documentos, CNPJ, que pode estar lá no levantamento de dados ou separado. Aí temos as cotações. Então, veja, a gente também separa por número. Então, 10, 11, ué? 10, 11 é a cotação da Tóquio. 20, 21, 22 são as cotações da Sompo. 30 é teste da Allianz. 40 é Porto Seguro. A gente separa assim, justamente para toda a Sompo estar junto, todas as Tóquio estão junto. Enfim, a gente tem um bloco e com a data no final para saber quando foi feita cada cotação. Por quê? Porque às vezes a gente tem que fazer uma revisão, uma nova cotação, o cara pede outra. Então a gente vai fazer aqui a 23, a 24, a 25 na Sompo, conforme ele pedir revisões, seja o cliente que pediu, seja nós que analisamos e falamos, não, vamos fazer alternativa assim, alternativa assim. A ideia é hum, sempre dar várias alternativas para o cliente. entendi. Aí a gente faz uma análise, onde a gente pega um Excel, né, e coloca as várias alternativas. Vamos entrar aqui rapidinho. Então, aqui já é o resultado das cotações realizadas, né, em cada seguradora, eventualmente a melhor cotação, enfim. A gente vai montar um quadro com todas as cotações relevantes.
a recomendação, que é um PowerPoint que a gente manda para o cliente. Então, a gente manda um mini resumo no e-mail ou no WhatsApp e todo esse material aí mais completo que vai para o PowerPoint. A gente manda um PDF para ele. Aí ele aprova, a gente gera a proposta e depois gera a pólice e os boletos. A organização da rede é essa, muito parecida para uma coisa e para outra, né? Só para a gente voltar aqui no histórico, né? Então, a gente tem os diretórios e os arquivos com números para organizar a ordem que a gente quer das coisas. A maioria dos arquivos que a gente edita, eles, cada dia a gente gera uma versão, então tem dezenas de versões de alguns arquivos, né? E conforme a gente vai andando, a gente gera uma versão normalmente atualizando a data invertida no final do arquivo. Uhum. E a gente identifica os arquivos com as suas iniciais no final do arquivo. E o ideal é, quando você vai, já sabe que você vai editar um arquivo, utilizar o function F12 ou o salvar como logo ao iniciar a utilização de um arquivo. Era isso que a gente tinha para apresentar de estrutura da rede, uma apresentação básica para a gente começar a conhecer a nossa rede.